filosofia surgiu no sexto século antes de Cristo, tá? Na Grécia Antiga. Bom, como que surgiu? Nós não vamos ter uma posição única em relação ao nascimento da filosofia. Nós vamos ter duas posições, ok? E cada uma dessas posições, elas possuem uma característica, né, peculiar. Primeiramente, vamos entender que a filosofia, ela surgiu no cenário grego, no qual o mundo daquela época, o mundo grego, né, ele era construído a partir de várias polis, tá? Então, na Grécia Antiga, nós tínhamos, por exemplo, Crotona, Atenas, Esparta, que eram polis, cidades, que tinham uma administração própria e que esse conjunto de polis formava a Grécia Antiga, ok? Então, havia ali uma mistura muito grande, até de outros povos. A Grécia, tá? Ela era permeada pelo conhecimento mítico, tá? Não é místico, alguns confundem, né? Que também é muito parecido. O conhecimento mítico está relacionado ao conhecimento pautado em mitos. Então, os gregos, eles tinham um interesse muito grande de descobrir as coisas, isso já fazia parte da própria cultura grega, o interesse pelo saber, pelo aprender, o porquê das coisas, e a partir dali eles criaram, através da imaginação, os mitos. E os mitos gregos são mitos muito ricos, né? A gente tem aí uma literatura muito vasta em relação a mitos gregos que contribuíram, né, para a historicidade do povo grego. Fez parte da história, né, do povo grego. Os deuses, né, da Grécia Antiga, né? O panteão, né? O conjunto lá de deuses da Grécia Antiga. Então, isso já era algo muito comum. Porém, os mitos, eles tinham uma característica, né, que nós precisamos destacar. Os mitos, eles não eram fundamentados em argumentos, tá? Os mitos, eles eram verdades ou ditas como verdade, que eram citadas pelas pessoas, mais precisamente por autoridades, que eram chamados os aeudos e os rapisondos, que eram os poetas, que ficavam em praça pública, e ali eles recitavam os mitos. E os mitos contados por eles eram aceitos como uma verdade, ninguém questionava, porque eram autoridades que estavam falando. Vamos lembrar um pouquinho, né? Eu vou pensar um pouco na minha infância, não sei se vocês também aí que estão me acompanhando tiveram essa experiência, mas eu lembro da minha infância, né, que a gente ouvia as histórias, né, dos nossos avós, lembro, né, nas reuniões familiares, quando nossos avós, meu avô vinha e me contava uma história, e meu pai também, né, também contava história, meu tio era um contador de história, e nós naquela época, como criança, eu não estou aqui nem tentando questionar ou analisar se eram verdades ou não, isso não vem à mente aqui. O que vem à mente é que nós como criança, eu como criança, eu acreditava naquilo como a verdade, não havia dúvida, porque era meu tio que estava falando, era meu pai que estava falando, era o meu avô que estava falando. Então essa ideia era uma ideia que tem raiz na mitologia. Os aeudos e os rapisontos, eles eram autoridades, e aquilo que eles falavam como verdade eram aceitas como verdade e ninguém questionava. Por isso que a mitologia grega cresceu muito com várias histórias. Isso dominou a cultura grega, isso fez parte da vida deles. Então, aquilo que eles tinham como verdade, que eram as histórias, faziam parte, né, do dia a dia deles. Bom, partindo desse cenário, nós vamos ter dois pensamentos, tá? Nós vamos ter um pensamento de que a filosofia ela vem para romper com o mito. Então, de repente, os gregos abriram mão da mitologia, abandonaram a mitologia e agora abraçaram a filosofia. Então, existe, né, uma linha de pensamento que vai dizer que houve uma ruptura, essa é a palavra, houve uma ruptura
E essa ruptura ela aconteceu de uma forma drástica, no qual, de repente, o povo grego deixou de falar, né, nas mitologias, acreditar nas mitologias, para começar agora a construir o conhecimento filosófico. Bom, esse pensamento é conhecido como milagre grego, tá? Milagre grego é a teoria que houve um milagre grego. Como os gregos são um povo superior, né, segundo os gregos, por isso que eles criaram esse termo, isso veio deles, a resposta deles. Houve um milagre, porque é um povo diferente, e aí a partir desse milagre eles começaram a filosofar e trazer um conhecimento mais puro, conhecimento esse que produziu e deu base para a sociedade. Bom, basicamente, do mito para a filosofia, qual diferença nós vamos ter nessa ruptura? Se os mitos eles eram ditos como verdade, que ninguém questionava, e também não possuíam argumentos, porque não havia necessidade. Simplesmente o mito era narrado e as pessoas aceitavam. Como hoje, né? Quando a pessoa fala, eu acho, eu penso, tal. Isso é uma raiz de uma mitologia, um pensamento, mas não tem argumento. A filosofia não, ela veio para mudar. Agora, na filosofia não existe uma autoridade, tudo é questionado. Não é porque Platão disse que aquilo é verdade, não é porque Aristóteles disse que aquilo é uma verdade, não é porque Sócrates dizia que aquilo era uma verdade. Não, tudo na filosofia precisa passar pelo crivo da reflexão, do questionamento, da metodologia filosófica. E também na filosofia tem um diferencial. Tudo é questionado, nada é aceito por uma autoridade, ok? E também precisa se ter argumento. A filosofia, ela trata das questões com argumentos, isso é muito importante. O estudante de filosofia, ele passa a se desenvolver na prática dos argumentos. Eu não tenho um pensamento sólido, eu tenho argumentos sólidos que fundamentam o pensamento. Então, os argumentos é que dão base para o pensamento. E não o pensamento é construído posteriormente aos argumentos. Não. Primeiro vem os argumentos e aí esses argumentos vão solidificar um pensamento. Então, a filosofia, ela trabalha muito forte a questão dos argumentos. Bom, ainda sobre a origem da filosofia, então nós vamos ter essa teoria de que houve um milagre. De repente, os gregos, algumas pessoas começaram a fazer questionamentos, rejeitaram a mitologia e criaram a filosofia. Essa posição é uma posição não tão bem aceita pela academia, tá? A posição mais aceita é a posição de que não houve uma ruptura, não, houve um desenvolvimento. Então, a filosofia ela surgiu para começar a questionar os mitos, para estudar melhor os mitos, para entender os mitos. E ao estudar e entender os mitos, a filosofia ela se desenvolve na Grécia Antiga como uma ferramenta importante de conhecimento. De certa forma, os gregos vão abandonar a mitologia para começar agora o conhecimento filosófico. A Grécia é o berço da filosofia, né? Nós temos a filosofia antiga, né, fundamentada na Grécia. A própria cultura greco-romana foi baseada, foi alicerçada pela filosofia, tá? Já rompendo com a mitologia. Só que esse processo não aconteceu assim de uma forma instantânea, como um milagre. Não. Foram vários acontecimentos, vários fatos da história que geraram essa mudança, que geraram essa transformação. Então vamos lá estudar um pouquinho alguns elementos da história, alguns acontecimentos da história que fizeram com que houvesse essa mudança. Bom, pessoal, nós estamos falando de filosofia dentro de uma perspectiva cristã e ao final dessa aula eu quero trazer aqui uma relação da filosofia, o nascimento da filosofia com o evangelho, tá certo? Eu quero trazer uma relação, então vamos aí, guarda o pensamento, nós estamos aqui trabalhando mais a parte teórica, explicando, de um conteúdo que faz parte da filosofia antiga, a gente entendeu o nascimento da filosofia, depois a gente vai relacionar melhor com o evangelho e vai trazer uma dinâmica diferente sobre esse conteúdo, ok? Bom, vamos lá.
sobre a questão dos fatores históricos, tá? Então, o que aconteceu? A Grécia Antiga, ela era constituída de polis, cidades independentes. Cada cidade tinha sua administração. Então, tinha uma cidade que era uma monarquia, outra polis era uma autarquia, existiam os melhores que administravam. Mas, principalmente em Atenas, nós vamos ter, na Grécia Antiga, a democracia. Isso mesmo. Nós vamos ter um sistema político estabelecido no qual o povo é que vai governar. Então, na polis grega, principalmente Atenas, nós vamos ter a democracia, que era uma reunião que acontecia no Ágora. Essa reunião ela era estabelecida pelos principais ali de Atenas, não era qualquer um, eram pessoas que tinham mais de 19 anos, tinham que ser homens e tinham que ser nascidos em Atenas, eles teriam que ser cidadãos atenienses, e também eles tinham que ter propriedades, pessoas que tinham, né, um poder aquisitivo elevado, então tinham que ser dentro dessa categoria, certo? Bom, o que vai destacar aí? Eles vão discutir, então eles se reuniam no Ágora para discutir. E essa discussão, ela era uma discussão que prevalecia quem tinha mais argumentos, uma melhor oratória, um melhor argumento. Então, essa discussão fez com que os gregos começassem a se interessar pelo raciocínio, pelo argumento. Por isso que a filosofia, ela vai surgir dentro desse cenário político. Então, a necessidade de um melhor argumento, de uma melhor estrutura. Nós vamos ter, por exemplo, sofistas, que eram profissionais que ensinavam como convencer. Então, os jovens iam lá e, de repente, pagavam para o sofista para eles ensinar argumentos, retórica, como que eles deveriam argumentar. Aí vem Sócrates vai questionar tudo acontecendo em Atenas, né? Vai questionar os sofistas, vai falar que eles não praticavam a pura filosofia, e ele vai questionar o que é a pura filosofia. Então, dentro desse cenário político de discussão, a filosofia ela vai se desenvolver, tá? Então, ela não vai acontecer de um dia para o outro. A gente tem, por exemplo, no 6º século, nós temos o Tales de Mileto, que lá em Mileto ele vai ser o primeiro pensador. Ele era um matemático, ele vai começar a estudar, né, as pirâmides e vai usar o raciocínio para tentar entender, e dali ele vai criar mais ou menos algo parecido com a filosofia. O seu discípulo Pitágoras vai aprender com ele, e Pitágoras vai ser aquele que vai dar o nome, nós já falamos na aula passada, filosofia. Então, lá na Grécia Antiga, no 6º, 5º século, a gente vai ter o quê? Vários acontecimentos que vão dar origem ao pensamento filosófico. Um filósofo aqui, um pensador diferente ali, mas é no 4º século, na época de Sócrates, Platão e Aristóteles, é que nós vamos ter em Atenas a democracia. E aí vai potencializar a filosofia vai dominar a cultura grega. Mas não é só também a questão da democracia, a questão política. Tem também a questão de que as polis eram constituídas de vários povos que se misturavam. Então a Grécia Antiga não era uma cultura pura, não era um povo puro, era uma mistura de outros povos. E esses outros povos tinham outros costumes. Então, nessa discussão, é que dali vai gerar a questão de inquirir, de questionar, de dúvida, um pensamento diferente do outro, e daí vai potencializar também a questão do raciocínio e depois o uso da filosofia. Nós vamos ter também o uso da moeda, tá? A Grécia Antiga ela vai adotar o uso da moeda. E aí você pode me perguntar, o que a moeda tem a ver com a filosofia? Tá? Tem a ver que a moeda, ela se tornou algo para trazer um valor para as coisas.
padrão, né? A moeda é um padrão para estabelecer o valor das coisas. Então, por exemplo, 1 quilo de sal, tá? Quanto que vale 1 quilo de sal? Então, eles tinham que analisar o valor de acordo com a moeda, né? De acordo com a moeda que estava agora circulando. Então, essa forma de questionar e dar valor às coisas, dar preço às coisas, gerou também um questionamento. Então, dali é que nós vamos ter também uma reflexão maior que vai potencializar a prática da filosofia. Vou falar uma outra questão aqui, depois nós já vamos avançar para outra parte, que é também a redescoberta da escrita. Então, os gregos, eles começaram a utilizar a escrita, né? Não que eles criaram a escrita, já existia pelos babilônicos, mas eles vão reutilizar. E a prática naquela época não era uma prática muito comum, tá? Pelo contrário, né? Não é igual hoje, você tem o Word, você copia, apaga, copia de novo, ou você tem folha para poder rasurar. Naquela época, o material para produção da escrita era um material muito caro, um material muito restrito, né, à elite, né? E aí, o que vai acontecer? O que vai surgir também? Vai surgir a necessidade de se analisar bem na hora de escrever, de refletir, não é colocar qualquer coisa no papel, como hoje. Hoje a gente pega um papel e que vem à mente a gente começa a escrever, ou usa o teclado, da mesma forma. Naquela época não. Então eles tinham que pensar bastante para poder... Então isso potencializou a questão, né, cognitiva. E tem um outro fator também, que aí já é um fator cultural, né? Na Grécia Antiga, eles tinham os escravos, né? Então, os gregos, eles tinham os escravos, a prática da escravidão, e os escravos trabalhavam. E na cultura grega, eles não eram muito favoráveis ao trabalho, ao serviço, tá? Então, eles preferiam viver o ócio. O que é o ócio? O ócio é o contrário do negócio, tá? Então, por exemplo, negócio, a palavra negócio vem de não ócio, negação do ócio. O que seria o ócio? A contemplação, é parar para pensar. Então, os gregos, isso já era uma coisa cultural, eles valorizavam, né? Diferente dos romanos que queriam produzir, construir, fazer estrada, os gregos não. Os gregos queriam potencializar a mente, refletir, contemplar, né? Meditar. Então isso já era uma questão cultural. E isso fez com que surgisse a filosofia. Então, dentro desse cenário de questionamento, de contemplação, de ociosidade, de parar para pensar, para refletir, eles acabaram, né, desenvolvendo a prática, aperfeiçoaram essa prática do ócio através da filosofia. Bom, eu citei aqui 3, 4, né, fatores históricos, nós poderíamos citar outros, okay? Mas para não estender muito, né, nessa live, né, a gente vai trabalhar somente, né, esses pontos. Então, que ficou claro, né, o cenário, né, surgiu na filosofia, se foi um milagre grego ou foi fatores históricos, é questão, né, de ponto de vista, como eu já disse, há indícios mais fortes que houve realmente esses fatores históricos, isso é comprovado, e que isso realmente trouxe o surgimento da filosofia. Na próxima aula nós vamos falar sobre os pré-socráticos, foram os primeiros filósofos, como que eles construíram, tá? Nós não vamos falar isso na aula de hoje, tá? Isso faz parte do nascimento da filosofia, falar dos pré-socráticos, mas a gente vai deixar para a próxima aula, para a próxima live, para tratar sobre a questão da filosofia. Bom, pensando no surgimento da filosofia, a gente precisa entender que ela não surgiu por acaso, tá? Tudo tem um propósito, tem um propósito. Tem um texto de Gálatas 4:4 que fala assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Plenitude do tempo, ali o tempo é o Cronos, né? Na verdade, é o tempo de Deus, no tempo certo, no tempo dos homens, Deus estabeleceu, Deus tem controle sobre a história humana, e no tempo certo, Deus estabeleceu a vinda de Jesus.
Então Jesus ele não veio por acaso, tá? Jesus ele veio no tempo certo. Jesus veio para cumprimento dos profetas, mas ele veio num determinado momento da história. E ele veio, tá? Ele veio em Jerusalém, né? Nasceu em Belém, cresceu na Galileia, cresceu em Nazaré e se desenvolveu grande parte do seu ministério na Galileia, ok? Porém, quando Jesus veio numa época em que havia já uma mistura de povos. Os judeus não eram um povo restrito e isolado. Desde a Babilônia, quando os judeus ficaram cativos lá na Babilônia, quando eles saem da Babilônia, eles passam a ser agora homens do mundo. Eles são já mais voltados para a relação com outras culturas. Antes da Babilônia, eles eram exclusivistas. Depois da Babilônia, eles já têm uma reflexão com outros povos. Então, há uma relação com outros povos. E, nesse caso, nós vamos entender que Jesus ele vai vir num cenário que era povoado pelo pensamento grego. Então, nós tínhamos a cultura judaica, nós tínhamos o poder romano, mas nós não podemos esquecer que nós tínhamos a cultura grega dominando. Até porque, se nós olharmos os escritos do Novo Testamento, são escritos que não foram produzidos a partir de uma língua hebraica, mas sim de uma língua grega. Então, toda a história, toda a construção do Novo Testamento, ela parte com raiz na língua grega. E se parte da língua grega, ela adota a cultura grega, porque uma língua está relacionada à cultura. Então, a influência dos gregos é muito forte. Então, quando a gente vê que Deus, ele, no 6º século, de repente ali, ele permitiu que eles começassem a romper com a mitologia e deram origem à filosofia, surgiu a filosofia, isso já também tinha, ok? Uma relação com o Evangelho. Porque a questão da filosofia, ela foi importante também para o ministério de Jesus. Quando Jesus fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando de 3 problemas filosóficos. Ele não cita aleatoriamente. Quando ele fala aquilo, ele fala por quê? Porque era algo que já era discutido. O que é a vida? Os gregos questionavam. E os judeus que estavam ali também já estavam sendo adotados, né, dentro desse, influenciados desse pensamento. E lembrando, né, grande parte dos gentios que se converteram ainda no 1º século, grande parte eram povos gregos. Então os gregos abraçaram o evangelho. E esse abraçar do evangelho teve base também na filosofia, porque a filosofia fez com que eles começassem a questionar. Se eles fossem povos que estivessem presos a mitos, de repente Jesus viria, pregaria o evangelho e eles ficariam ainda presos às suas mitologias. Mas a filosofia, ela suscitou no povo grego o interesse pelo conhecimento. O que é a verdade? O que é a vida? Qual é o caminho? Qual é o rhodos, o caminho para os gregos? Então, esses questionamentos que fizeram parte, né, no ministério de Jesus, que foram, né, que prepararam o cenário na época de Jesus, foram também influenciados pela filosofia. Então, a filosofia, ela sim influenciou na cultura grega, que proporcionou, né, um melhor cenário para a chegada do evangelho. Então, quando a gente vê, por exemplo, Paulo pregando lá no Areópago, né? Paulo está no cenário de discussão. Então, Lucas, quando escreve o evangelho, o Dr. Lucas, ele escreve para os gregos. E ele escreve mostrando Jesus como homem sábio. João escreve mostrando Jesus como Deus, Filho de Deus, sendo o próprio Deus. Mateus escreve mostrando Jesus como o Messias prometido aos judeus. Já Lucas, ele vai mostrar que Jesus era o homem perfeito. Era o homem perfeito, que ele tinha a sabedoria perfeita. Aquilo que era procurado na filosofia. O que a filosofia procurava? Qual que era
o convite da filosofia, o convite à sabedoria. O filósofo era aquele que não era sábio, mas ele amava a sabedoria e ele buscava a sabedoria. Então, a filosofia, ela trouxe vários questionamentos e o evangelho veio com a resposta. Não foi por acaso que Paulo conseguiu grande semeadura entre os gregos, porque esses gregos já não estavam mais presos aos mitos. Eles já tinham uma mente inquiridora, uma mente questionadora, uma mente indagadora a partir do nascimento da filosofia. Mas apesar da filosofia nascer entre os gregos, a filosofia só trouxe dúvidas, questionamentos, mas não trouxe respostas. E as respostas vieram através do Evangelho. Então é interessante nós estudarmos a história, analisarmos o nascimento da filosofia e entendermos que não foi casual, né? O nascimento, se foi um milagre grego ou se foi fatores históricos, não é a questão aqui que vai ser importante. O que é importante é que Deus, ele é soberano. E ele não somente controla o seu povo, ele não somente tem domínio sobre o seu povo, mas sim sobre todos os povos. E é interessante nós entendermos como Deus trabalha através de várias realidades. E através da filosofia, o nascimento da filosofia foi importante para o cenário preparado para a pregação do Evangelho. Pessoal,